Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Nesta atividade, contaremos com a presença da professora Tatiane. Ela vai conversar um pouquinho conosco sobre o pedagogo e a importância da formação docente. Lembrando que hoje, no dia 10, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo, por isso estamos dando um reforço, falando um pouquinho sobre a importância do pedagogo no trabalho de formação docente no espaço escolar e nada mais justo do que trazer a professora Tatiane, que fez a sua formação tendo como base a formação docente. Professora Tatiane, por gentileza. Olá, desejo que vocês estejam bem. Eu sou a professora Tatiane, sou mestre, doutora em educação e também com a formação em pedagogia. Minhas especializações sempre foram voltadas para a área da docência. Então, eu sempre pensei muito nesses aspectos do cuidado, não apenas com a formação inicial, mas também com a continuada. Então, as especializações envolveram a educação integral transformadora, a pedagogia social e a pedagogia empresarial, sempre transitando por esses processos que envolvem a formação. Fico muito feliz pelo convite e que possamos realmente ter uma discussão e reflexão muito prazerosa e profunda que possa conversar um pouco sobre esses aspectos da formação inicial, continuada e também, claro, comemorar o nosso mês do pedagogo, falando um pouquinho do dia 20 de maio, que é um dia memorável. Obrigado, professora Tatiane. Lembrando, meu nome é Marcos, eu sou o coordenador dos cursos da área de pedagogia, da pós-graduação na área de educação da Uninter. Estou aqui com vocês para conversar também sobre a importância do pedagogo e da formação docente. E a professora Tatiane vai começar a conversar conosco, falando, quando a gente fala em formação docente, a gente tem a formação inicial, professora, e também a formação continuada. A professora poderia fazer a diferenciação dessas duas vertentes da formação docente? Com certeza. Quando nós falamos em relação à formação inicial e à continuada, nós precisamos pensar nesse aspecto do que diferencia uma a outra. Porque se estamos num processo formativo, temos que saber o que vai competir a uma e o que compete a outra. Quando nós falamos da formação inicial do educador, do professor, do pedagogo, nós estamos falando daquela primeira etapa da graduação em que ele vai estar envolvido em 3 aspectos, que é a pesquisa, a extensão e o ensino. O ensino vai envolver todas as áreas curriculares que são importantes para a formação de um professor ou de um pedagogo e que vai envolver as disciplinas, vão envolver os aspectos teóricos e práticos da formação e de como você no dia a dia pode se organizar e se articular para estar dentro da sala de aula e também dentro dos espaços não escolares. Porque quando falamos em formação inicial e continuada, nós temos que lembrar que os nossos professores, os nossos pedagogos vão transitar em espaços diferentes, não apenas dentro da própria escola, mas principalmente também em outros espaços não escolares que envolvem o hospital, a empresa, os aspectos sociais. Então, hoje, a gente pensando nesses momentos e nessas áreas que os educadores e os pedagogos possuem, nós temos muitos campos de trabalho. Então, o ensino dentro desse processo de formação inicial é importante para que o pedagogo, o professor, possam transitar por estas áreas. Quando nós falamos da extensão, nós estamos falando de projetos, de programas, de atividades que envolvem o fora da nossa faculdade, fora do nosso ensino superior, mas que vai articular com a comunidade. Quando nós falamos em extensão, estamos falando desse estudante do curso de pedagogia que está fazendo uma ponte entre teoria e prática, envolvendo a comunidade num fator de responsabilidade social, que é muito importante também, porque vai envolver o seu engajamento e a sua responsabilidade quanto às pessoas com quem ele está atuando, seja na comunidade ou seja no seu trabalho. Então, essas atividades
essas ações que envolvem a extensão, elas serão primordiais para o cumprimento também dessa nossa responsabilidade enquanto profissional. Porque enquanto você está numa formação inicial, não vai apenas prezar pelos aspectos profissionais dentro do curso, mas você também vai prezar pelos aspectos da cidadania, da política, da forma como você se constrói enquanto sujeito. E quando nós falamos do terceiro ponto da pesquisa, é porque, seja professor ou pedagogo, nós temos que ter uma postura de pesquisador. E a pesquisa dentro da formação inicial vai justamente nos incentivar para que possamos estar sempre em atualização, sempre nos transformando, buscando por questões novas, por discussões, por reflexões que vão envolver não apenas o aspecto do campo docente, pedagógico, mas também das demandas que a nossa sociedade acaba refletindo dentro ou fora da sala de aula, dentro ou fora dos espaços escolares e não escolares. Então, a gente já sabe que, falando de formação inicial, estamos falando de ensino, extensão e a pesquisa. Percebam o quanto é importante essa articulação entre esses três pontos, porque justamente vai dar aquela base para a formação pedagógica, seja do educador, professor e o pedagogo. Quando nós falamos da formação continuada, nós já estamos falando de um processo pós a graduação, quando ele já tem a sua formação, quando ele já está, então, dentro de um campo de atuação. Porque se engana aquele estudante que finaliza o curso de pedagogia, que finaliza a sua formação em pedagogia, nesse processo formativo do educador e do pedagogo, e que está tudo certo, eu não preciso mais estudar. Está muito enganado. A formação continuada, ela vai justamente, como o próprio nome, dar esta continuidade, essa atualização e essa mudança, muitas vezes, da forma como nós pensamos, porque vai trazer para a nossa prática, seja na escola, ou seja nos outros espaços escolares ou não escolares, mas vai nos oportunizar estar sempre se atualizando. E dentro da formação continuada, a gente vai envolver, é claro, os conhecimentos profissionais que envolvem a nossa teoria, os conhecimentos práticos que envolvem toda a nossa reflexão sobre a nossa prática, mas também o nosso engajamento enquanto profissional, de como nós estamos nos articulando para trazer melhorias para o nosso espaço e que nós, enquanto profissionais pedagogos ou professores, de como nós estamos nos organizando dentro dos nossos contextos de trabalho. Então, percebam o quanto é importante tanto a formação inicial para dar a base aos nossos educandos, quanto também, não é, professor, a nossa formação continuada nesse aspecto de como esse estudante, depois já um profissional formado, de como ele se organiza dentro do seu espaço de trabalho e como ele traz essa melhoria, não apenas para si enquanto pessoa, mas sobretudo para as pessoas que estão com ele ao seu redor. Então, professora Tatiane, vamos dar um reforço apenas na questão da formação inicial. A formação inicial, me corrija, professora, se estiver errado, né? A formação inicial é aquela que dá a base, é aquela que habilita a atuação dos professores, dos pedagogos, em qualquer local, né, onde ele deseje fazer o seu processo de atuação. Uhum. Então, para que ele possa fazer, né, o seu trabalho e fazer um concurso público, por exemplo, ele tem que ter uma determinada formação. Essa formação inicial, ela é obtida nos cursos de graduação, correto, professora? Corretíssimo. Então, ok. Então, estou certo, né? Entendi direito a sua explicação. Então, a partir desse processo de formação inicial, né, os professores, os pedagogos vão iniciar o seu trabalho, sejam eles na iniciativa privada ou na esfera pública, né, por meio de concursos públicos. Então, vários campos de atuação se abrem para o pedagogo e para o professor. Quando a gente pensa, né, que essas situações elas se abrem, a gente diz, bom, então você já tem a sua formação inicial. Mas será que o professor precisa ter a formação dele na educação superior? Ou também há a possibilidade do professor fazer a sua área, atuar, né, tendo sua formação em nível médio, professora? Para essa formação do professor, ele depende muito da área com que ele vai estar trabalhando.
Quando a gente fala de uma formação que tem um caráter de nível médio, nós temos, por exemplo, formação de docentes, de professores que estão já atuando, mas que envolve um caminho mais de um auxiliar ou, às vezes, dependendo do trabalho, trabalhar em espaços não escolares também. Quando nós estamos trabalhando nesse âmbito do ensino superior, nós temos vários caminhos para esse professor. E aí o que nós temos que nos atentar, professor, é qual é o tipo do curso mesmo, qual é a especialidade que esse curso vai trazer para essa formação, porque nós podemos trabalhar em diferentes etapas. Na educação infantil, podemos trabalhar no ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Podemos depois também trabalhar articulando outras licenciaturas, não apenas a pedagogia em si, no aspecto do pedagogo, trabalhando com as licenciaturas também para o ensino superior ou para o ensino médio. E quando nós falamos em outras modalidades de ensino, ainda nós temos os campos da educação de jovens e adultos, a educação especial também, e os espaços não escolares em que vai envolver o educador social, o pedagogo hospitalar e os processos de organização comportamental que envolvem as empresas, que vão ser outros espaços em que os professores podem atuar. Então, quando nós dizemos dessa formação inicial, realmente nós estamos trazendo todo esse aspecto de embasamento e abrindo um leque gigantesco de oportunidades que esses pedagogos, esses educadores têm de atuar. Tanto por um meio técnico profissional, que vai envolver o aspecto do ensino médio, ou pelo ensino superior, que abre um campo dentro dessas organizações e especificidades que envolvem o ensino superior. Então, temos várias possibilidades, né? O campo, né, da atuação docente realmente nos traz inúmeras possibilidades de atuação. Resta a gente entender, né, aquilo que mais nos atrai, né, professora? Então, nós vamos primeiro naquilo que mais nos atrai e aquilo que talvez, né, dentro de um processo de iniciação, vamos dizer assim, de atuação, o caminhar talvez ele vá se tendo novos horizontes, né? Porque a gente, dentro do processo de formação docente, passa a atuar normalmente, né? O caminhar, né? A gente pelo professor da educação básica, né? A maioria das vezes ela se dedica, né? Nos anos iniciais, né? Do ensino fundamental. Alguns já conseguem fazer a área de atuação direta como pedagogo, mas enfim, são várias possibilidades. Então, fizemos a nossa formação inicial, estamos bem, né? Então, a partir da formação inicial, né, e desde que a gente tenha conseguido, né, um local de trabalho, né, para que a gente possa... Será que podemos parar por aí? Aí é que vem a pergunta, será que a formação continuada ela é fundamental para a vida do docente, do pedagogo, professora? É essencial, fundamental. Não há como se dizer que você é um pedagogo atuante sem passar por uma formação continuada. E por que isso acontece? Porque dentro da formação continuada, nós temos 3 competências específicas que são importantes para essa articulação, que vai envolver o conhecimento profissional, o conhecimento que envolve a prática profissional e o engajamento profissional. Mas, professor, o que isso significa? Nós estamos falando do conhecimento profissional porque se a gente já está pensando que você passou por uma formação inicial, você já tem ali o embasamento teórico e prático para a sua formação, correto? Mas, quando nós estamos falando da formação continuada, nós vamos envolver um contexto um pouco mais complexo, porque você volta a estar num processo formativo em que você não apenas vai articular aquela teoria que você está vendo na sua formação, mas você vai trazer para o seu âmbito prático, para a sua escola, para a sua sala de aula, para a sua direção, para a sua coordenação pedagógica, para o seu espaço não escolar, você vai trazer dentro do que você está trabalhando no seu dia a dia. Além disso, você também, com a formação continuada, consegue articular com as outras pessoas esse processo formativo. Ou seja, não é apenas o educador, o pedagogo que vai que vai se prevalecer com esta formação, mas também as pessoas ao seu redor. Então, quando nós falamos do conhecimento profissional,
Vão ser todas aquelas teorias, os embasamentos, os conhecimentos científicos que nós vamos reforçar aqueles que realmente são importantes já da nossa prática aprendida, mas também aqueles conhecimentos que serão atualizados e que nós vamos trabalhar com temáticas diferentes. Quando nós falamos da prática profissional, é realmente articular tudo aquilo que nós vemos na teoria com o que nós estamos articulando no nosso dia a dia e muito mais. Quando falamos em formação continuada, não é um aspecto passivo, em que eu apenas escuto, apenas recebo aquela informação e daquele jeito eu fico. Na verdade, com a formação continuada, você recebe aquele conhecimento mediado, mas aí você vai buscar como superar as suas demandas, as suas dificuldades dentro do seu espaço de trabalho. Então percebam o quanto esse educador, esse pedagogo, ele ganha não apenas no aspecto cognitivo, mas também um aspecto pessoal e dentro do seu coletivo. E aí, quando nós falamos de engajamento profissional, nós estamos falando nessa melhoria que acontece porque é uma forma natural. Quando eu, educador, eu, professor ou pedagogo, estou passando por um processo formativo que é continuado, eu sempre estou passando por uma constante transformação, constante atualização, eu estou modificando as minhas posturas profissionais, mas eu também estou melhorando o meu aspecto pessoal. Como eu, enquanto sujeito, estou melhorando as minhas questões que envolvem cidadania, as minhas questões de relação, das minhas relações sociais, as próprias questões de como eu vejo os meus problemas, as minhas demandas e como eu consigo superá-las. E desta forma, melhorando o meu aspecto profissional, e o meu aspecto profissional pessoal e profissional, eu também estou melhorando as pessoas que estão à minha volta, porque eu consigo engajar um outro professor, eu consigo auxiliar um pedagogo, eu consigo fazer uma orientação para a comunidade. Então, as outras pessoas que estão ao nosso entorno, no nosso dia a dia, também são beneficiadas com a formação continuada. E como nós reforçamos, não é terminar a graduação, não é terminar a sua formação docente que você vai estacionar. Sempre tem que estar nessa transformação. Então, professora Tatiane, assim, de forma mais aligeirada e simples, vamos dizer assim, a partir do processo de formação continuada, né, eu, como professor, não posso permanecer do mesmo jeito que estava antes desse processo. Eu vou ter, dentro deste processo de formação, mudanças que vão ocorrer. Mudanças vão ocorrer onde? Dentro do espaço de sala de aula, da minha sala de aula, vão ocorrer também dentro da minha escola, vão ocorrer no contato que eu vou ter, eu como professor, com o meu pedagogo. E, né, a gente espera também que essas relações elas cheguem até o nosso aluno e do nosso aluno cheguem até a nossa comunidade. Ou seja, eu me transformo e também consigo, mesmo que aos poucos, transformar a realidade que está presente na comunidade onde estou inserido. É isso, professora? Exatamente. É uma forma como a gente vai articular não apenas a minha formação pessoal profissional, mas, sobretudo, também das pessoas que estão conosco na comunidade e nossos espaços de trabalho. Então, por que é importante pensar na formação continuada? É sempre dar esta continuidade, estar fazendo essas atualizações dos seus conhecimentos, das suas práticas, para que a gente sempre possa buscar pela melhoria da qualidade, seja ela dentro do ensino na escola, seja nos espaços não escolares, porque na forma como eu melhoro as minhas questões profissionais, eu também vou melhorar a pessoal e, sobretudo, as minhas relações sociais e comunitárias. É isso aí, professora Tatiane. Então, vejam, nesse primeiro momento nós conseguimos conversar sobre a formação inicial, formação continuada, o trabalho do professor, do docente, do pedagogo. E no nosso segundo bloco, nós vamos aprofundar um pouquinho, né, os conhecimentos do pedagogo e o seu contato, né, com os docentes dentro do espaço da sua escola. E também vamos conversar um pouquinho sobre a legislação, sobre as diretrizes de formação docente
né, para os professores da educação básica. Correto, professora? Correto, isso mesmo. Vamos conversar um pouco sobre a resolução número 2 de 2019, que é a que agora está fazendo a base para a nossa formação, tanto inicial quanto continuada, e discutir um pouquinho sobre a nossa BNC, que é a nossa Base Nacional de Formação para Professores e Pedagogos. Então, nos aguardem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Um expresso, por favor. Sabe quando a gente tem um sonho, mas acha que nunca vai conseguir realizar? Um expresso, por favor. Até que um dia, ele começa a virar realidade. A Uninter já ajudou a realizar mais de 1 milhão de sonhos e o próximo pode ser o seu. 2 expressos, por favor. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou o professor Marcos, estou aqui em companhia da professora Tatiane. Estamos conversando um pouquinho sobre a importância do pedagogo e dos processos de formação inicial e continuada na formação docente dos professores, né? Então, professora Tatiane, conversamos um pouquinho sobre o processo de formação inicial e continuada. E sabemos que esses processos eles trazem implicações diferenciadas tanto no campo individual quanto no campo coletivo, né? A professora poderia abordar um pouquinho mais esses dois aspectos para a gente? Com certeza. Quando nós falamos nesses âmbitos da formação inicial e da formação continuada, por que vai trabalhar tanto o aspecto individual quanto o coletivo? Primeiramente, quando nós falamos da formação inicial, quando você vai entrar e dar acesso à graduação, você precisa passar por um processo também no início com uma avaliação que é feita com você, que é como a nossa prova de vestibular, porque são questões que são importantes para você, para este ingresso. Então, vai trazer aspectos já de conhecimento pessoal que você tem, justamente para saber qual é o nível, a forma que você está e vem desses conhecimentos do ensino médio. Depois, você passa por outra avaliação também, que é o nosso Exame Nacional do Ensino Superior, que vai envolver o ENAD. Já dentro do processo do curso, quando você está dentro da graduação,
já no finalzinho desse processo de formação inicial, justamente para também ser aquela régua para que possamos pensar como foram esse processo, tanto nesses aspectos dos conhecimentos teóricos. Além disso, nós temos outros âmbitos que envolvem, por exemplo, o estágio obrigatório, que é o nosso estágio curricular supervisionado dentro da formação inicial, em que o estudante precisa passar por um processo formativo dentro das áreas da pedagogia, seja da educação infantil, do ensino fundamental, dos espaços do pedagogo ou dos espaços não escolares. Também vai ser no processo do estágio curricular supervisionado, é o momento em que o estudante ele passa por experiências dentro do dia a dia da escola e desses espaços onde estão os professores e os pedagogos, justamente para articular a teoria com a prática. O estágio curricular supervisionado, ele é então organizado pela instituição de ensino superior, em que vai articular, colocar um professor da instituição para estar junto ao estudante, fazendo o seu acompanhamento, e dentro desses espaços escolares e não escolares, das instituições que recebem os estudantes, nós também temos lá dentro um supervisor que vai auxiliar, um professor, um pedagogo, um educador social e que faz todo este acompanhamento. Além disso, nós temos as diretrizes que envolvem as licenciaturas, que vão trazer quais são os conteúdos, as práticas que precisam ser desenvolvidas para que competências e habilidades sejam estimuladas para este sujeito. Então, vai envolver todo este âmbito individual. Quando nós falamos no aspecto coletivo dentro da formação inicial, nós estamos falando desse processo da postura da pesquisa, que ele vai estar trabalhando junto com o orientador dentro da instituição de ensino, mas também pensando em demandas da sociedade, de como podemos levar a responsabilidade social para além da instituição de ensino superior. E quando falamos também desse aspecto coletivo, envolvemos os projetos de extensão, os programas de extensão, para levar atividades, ações, os programas e projetos para dentro das comunidades, para dentro dos públicos cujas as faixas etárias esses estudantes vão trabalhar, sejam crianças, adolescentes, o jovem, o adulto ou até mesmo o idoso. Então, dentro da formação inicial, esses aspectos individuais e coletivos, eles são trabalhados de forma simultânea. E quando nós falamos desse aspecto na formação continuada, de darmos esta continuidade, nós vamos falar do âmbito individual, no sentido deste profissional que já está formado, de estar dentro do seu espaço e buscar pela melhoria da sua postura profissional, da forma como ele compreende os problemas e as demandas que acontecem no seu dia a dia, de como é a sua relação com o seu educando, que é um fator extremamente importante de termos esta relação aberta, desse educador desenvolver a escuta ativa, seja ele professor, seja ele pedagogo, porque a escuta ativa é o que vai auxiliar a compreender as demandas que são acometidas dentro do seu espaço. Além disso, esse desenvolvimento individual também vai trazer esses aspectos da formação quando envolve o pessoal mesmo. Será que esse profissional, esse educador, quando ele não está no seu ambiente de trabalho, será que ele está com a sua saúde mental em dia? Será que ele está conseguindo visualizar os seus processos, os seus sentimentos, as suas emoções? Tudo isso também perpassa por uma formação dentro desse processo de formação continuada, que se chama autoconhecimento. A partir do momento em que você faz uma formação continuada, você também começa a fazer esse exercício de autopercepção, de como você está trabalhando enquanto profissional, de como é a sua postura, de como você trabalha. E aí, quando nós falamos desse aspecto coletivo, nós estamos comentando sobre esse processo dessa melhoria ao meu entorno. Porque quando eu vou para uma formação, por exemplo, eu não devo guardar aqui na minha caixinha apenas. Eu preciso transbordar esses conhecimentos para que outras pessoas também possam se beneficiar. E com isso, quando eu passo por essa formação já, depois que eu já sou um profissional e estou atuando, de como eu vou perceber uma dificuldade, por exemplo, que a criança ou adolescente que eu estou trabalhando, como eu percebo uma dificuldade que envolve a minha instituição escolar e a minha comunidade,
como eu percebo as dificuldades, as vulnerabilidades, os riscos sociais que nós estamos envolvidos. Porque é importante lembrarmos que na condição de educadores, na condição de professores ou de pedagogos, nós temos que exercer a nossa responsabilidade cidadã, social, porque enquanto profissionais, mas aí a gente diz que também enquanto pessoa, nós temos que pensar nessas adversidades que estão dentro do nosso entorno. Que tipo de dificuldades nós temos no nosso território, como que eu posso contribuir com a minha responsabilidade social, de como eu posso auxiliar para superar demandas ou até mesmo para prevenir dificuldades. E aí a gente vai perceber que a formação e a prática de um educador, de um pedagogo, ela vai muito além daquelas competências e habilidades que são para o profissional dentro de sala de aula ou para o espaço não escolar quando você fala em processo de ensino e aprendizagem. Mas vai nesse além, ele quer dizer que nós temos que compreender as posturas para que possamos desenvolver a nossa escutativa, o nosso engajamento de como nós podemos incentivar que outras pessoas também possam procurar por formações, que possam procurar desenvolver as suas habilidades ou até mesmo de como nós estamos auxiliando na garantia dos direitos humanos fundamentais, que é muito importante você conhecer a criança, conhecer os seus direitos, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, porque você, professor, você, pedagogo, quem está nesse processo formativo, os nossos estudantes, precisam ter essa compreensão que atuar dentro da educação, atuar dentro desse processo pedagógico, educativo, envolve muito mais uma responsabilidade com as pessoas do que em si com o conhecimento, porque primeiro nós precisamos nos abrir e trazer essas relações com as pessoas, para então a gente conseguir um processo de mediação de educação preventiva ou de mediação de alguma atividade ou de aspectos do processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa ainda estar nessa frente enquanto sujeitos, para que então a gente possa exercer o nosso trabalho. E isso tudo, a formação continuada, vai nos auxiliar para buscar esse autoconhecimento e essa responsabilidade social. Então, professor, a gente precisa pensar muito nesses aspectos de como a nossa formação inicial e a nossa formação continuada, como ela vai trazer esses aspectos de melhoria para o meu indivíduo, para que a partir de como eu estou me estruturando o meu autoconhecimento, de como isso é visto e como isto é transformado junto ao meu coletivo. Então, professora, e falando sobre esse processo de formação na parte coletiva, é que a gente dá destaque, né, muito mesmo, à importância do trabalho do pedagogo no espaço escolar, seja ele público, privado, né? Por quê? Porque é o pedagogo que ele é o coordenador de todo o trabalho pedagógico, né? Ele, juntamente com a direção da escola, é que poderão articular todos esses aspectos que foram mencionados pela professora. E nós aqui colocamos, veja, normalmente, principalmente no espaço público, mas também no privado, os professores têm a chamada hora-atividade, hora-permanência, que é o tempo destinado ao planejamento da sua atividade, né? Que em determinadas situações vão de 20% a 33% da hora-atividade, 33% é o que diz a lei, né? Então, esse espaço de organização, ele é muito importante e rico, porque é onde o professor vai sentar, né, juntamente com o seu pedagogo, para conversar sobre, né, o planejamento, aquilo que ele pretende, né, ensinar para os seus alunos e como é que isso, né, vai de fato acontecer, quais são as metodologias que ele irá utilizar para aquilo que está planejado ensinar seja possível de ser aprendido pelos alunos, né? E, claro, nós temos muitas dificuldades aí. E são nessas dificuldades, nessa caminhada, que a conversa do professor com o pedagogo vai surtir efeito nesse processo de formação, que é um processo de formação continuada, né, a vida toda, né? Em todo momento de atuação profissional. Temos outros espaços, né? Temos os espaços em que os professores
vão fazer pequenos cursos, né, da mantenedora. A mantenedora chama os professores para falar sobre determinada temática, determinada área do conhecimento, língua portuguesa, matemática, enfim, né, são várias as áreas, e o processo de formação ele é continuado pela mantenedora, ele também tem que ser constante, não é verdade, professora? Mas aí vou falar também de um outro aspecto aqui, professora. Vou trazer uma pequena propaganda aqui também, porque afinal de contas nós vamos sentir aí também a necessidade de fazer um processo de formação continuada que vá para além da nossa graduação, né? Que vá para uma pós-graduação, uma área que, digamos assim, me chamou muito a atenção e que eu quero conhecer muito mais. Como é que eu vou fazer para isso, né? Eu vou escolher um curso de pós-graduação na área de educação que fortaleça os meus conhecimentos e a minha atuação no dia a dia. É isso, professora? Perfeito, professor. E é muito importante, quando nós falamos da pós-graduação, ela vai abrir as portas desse conhecimento. Porque vocês imaginem, quando nós finalizamos a nossa formação inicial, nós não conseguimos, é humanamente incapaz a gente conseguir, dentro daquele processo de 3 ou 4 anos, de você ver tudo que possa em relação ao seu curso, a sua área de formação. E aí, quando você termina a graduação, que é esta formação inicial de base, e nós passamos para a formação continuada, que vai envolver aqueles cursos, muitas vezes, que são mais pontuais, mas quando nós falamos da pós-graduação, nós estamos falando diretamente daquelas áreas, daquele interesse que eu tenho em conhecer mais. Por quê? Já que eu não consegui dar conta de conhecer todo esse conhecimento, eu vou aprofundar. E muitas vezes a pós-graduação, ela vai, muitas não, sempre ela vai nos abrir outras portas também. Vai abrir portas quando você trabalha, por exemplo, numa especialização, que você vai direto numa área, você também pode caminhar para um mestrado, para um doutorado, e aí você vai se tornar uma pessoa de referência dentro daquela área, dentro daquele campo específico. E quando você, professor, pedagogo, está dentro de sala de aula, essa oportunidade de você ir para a pós-graduação, ela começa a emanar de dentro de você, porque você vai se deparar com demandas, com problemáticas dentro do teu espaço de trabalho, que ela vai exigir com que você passe por essa formação continuada, que você procure pela pós-graduação justamente para saber qual é a área que você tem de interesse em conhecer mais dentro da educação e de como você pode se tornar um especialista dentro dela. Professora Tatiane, para a gente ir para os finalmente, quase chegando, né, nessa parte, né, porque o tempo é curto para a gente, eu vou pedir para que a professora converse um pouquinho também, né, sobre as diretrizes curriculares nacionais de formação dos professores, né, que é a Resolução 2 de 2019, né, professora? Uhum. Então, mas a resolução é de 2019 e ela já entrou em vigor, professora? O que aconteceu nesse período? Nós estamos nos utilizando da 2019 agora para iniciar esse processo de reconstrução da nossa formação inicial e continuada, mas ela ainda não foi homologada, professor. Nós ainda temos como base outras resoluções que estão em vigência ainda, temos de 2015 e a de 2017, e nós estamos ainda nesse processo. Por que nós damos este foco maior para a resolução número 2 de 2019, para essas diretrizes curriculares que envolvem a formação do professor, tanto a inicial quanto a continuada? Porque a partir desta resolução nós temos uma mudança na forma de trabalhar e de olhar a formação tanto inicial quanto a continuada. Porque quando nós falamos nesse processo legislativo, precisamos lembrar, por exemplo, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que está dentro da educação básica, que envolve educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. A BNCC, ela começou a ser implantada a partir de 2017 dentro das nossas escolas. Para que a gente possa acompanhar este quadro evolutivo da BNCC dentro das escolas e de como os professores começaram a trabalhar com as competências e as habilidades, as diretrizes para a formação de professores também precisaram ser atualizadas. Então, nós estamos com essa diretriz desde 2009, que ainda está em discussão, em processo,
porque ainda nós temos algumas questões que são consideradas fragilizadas dentro da resolução que precisam ser melhoradas, justamente para que possamos abordar todos os campos da área da educação e que possamos da melhor forma trazer o conhecimento, a prática e o engajamento profissional. E aí, quando nós falamos da resolução 2019, que ainda não foi homologada, mas que está no processo, é porque ela vai trazer uma discussão muito parecida com a que nós temos na BNCC da educação básica, que vai aproximar o educador, o professor, o pedagogo para estas atividades. Por isso que é muito importante que você, estudante ou você, profissional do processo educativo do curso de pedagogia, que você possa estar sempre de olho nesses avanços legislativos, porque impactam diretamente na nossa prática, professor. Pois é. A gente até gostaria de falar muito mais sobre o assunto, né? Quem sabe por uma próxima oportunidade, professora. Mas agora a gente vai encerrar a nossa atividade falando um pouco mais do pedagogo. Viram, né? Vocês puderam perceber que a gente falou muito sobre formação inicial e continuada, mas a gente deu muito destaque ao trabalho do pedagogo, né? É ele o principal responsável por articular tudo isso no espaço de atuação, né, que a gente chama de escola. Né? Então, esse dia 20, claro, ele deve ser comemorado, né, como um dia destinado, Dia Nacional do Pedagogo, né, instituído em 2015. Né? Claro que deve ser sim comemorado, e a gente vai buscar cada vez mais a valorização deste profissional quanto dos professores, mas é preciso, né, também que essa valorização ela venha no dia a dia, né? Que os docentes também saibam valorizar esse processo de atuação do pedagogo, como o pedagogo valorizar, né, a atuação do seu professor. E daí, como fazemos isso, professora? É no dia a dia, professor, e a gente precisa pensar que para se tornar um bom pedagogo, eu preciso primeiro me tornar também um bom professor, independente se eu já inicie nesta área ou não. Até porque a gente vai articular. E esse pedagogo precisa ter em mente que são muitos desafios que nos colocam dentro da nossa área, porque nosso processo formativo enquanto pedagogo não é apenas eu estar articulando com o professor ou estando em acordo com direção ou até mesmo com os nossos estudantes, mas é sobretudo sobre a nossa responsabilidade social trabalhando com pessoas, com sujeitos. Então eu preciso realmente me considerar dentro do meu aspecto enquanto pedagogo, esta sensibilidade que nós temos em atuar com as outras pessoas. Não é um caminho fácil, mas é um caminho muito majestoso. Então, por isso que a gente precisa dizer, temos que valorizar esse processo, temos que comemorar o Dia do Pedagogo, porque, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa lembrar, a gente precisa reconhecer o quão importante é esse processo do pedagogo, o quão importante é esse profissional dentro da escola, dentro dos seus espaços de relações sociais, do quanto ele nos ajuda nessa melhoria da qualidade de ensino, mas, sobretudo, de como o pedagogo nos auxilia nesse processo relacional, de como a gente está se relacionando entre as pessoas. Professora Tatiane, muito obrigado. Estivemos aqui hoje conversando sobre a importância do pedagogo, do trabalho do pedagogo na formação inicial e continuada dos docentes. Né? Conversamos também um pouquinho sobre a legislação, né, que está em processo de homologação, a Resolução 2/2019, e aguardamos vocês nos próximos momentos para continuar nesse processo de formação continuada que a pós-graduação e o Por Dentro da Pós traz para vocês. Muito obrigado.